forma para que essa reunião tenha bons resultados para vocês, para mim e para os espíritos que são trazidos a reuniões como essa para serem, assim como nós, esclarecidos, orientados e ajudados. Nós fazemos um abraço dos companheiros do Grupo Espírita Redenção, lá do Rio, do Andaraí, né? Embora nós residamos aqui em Itaipu, a nossa casa espírita de trabalho é lá no Andaraí, no Rio, né? Então sintam-se abraçados. Sempre existiu uma comunhão muito grande entre o Redenção e o núcleo Chico Xavier. Isso para nós é uma alegria muito grande. Bom, o tema tormentos voluntários. Embora esse tema está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, nós vamos iniciar com algumas proposições de Kardec em O Livro dos Espíritos, para que a gente possa trazer algumas ideias preliminares que vão ajudar a gente na compreensão do texto em si, né? É no diário? Pode? Dos Espíritos, está aí, essa edição é da Federação Espírita Brasileira e a tradução é do Noleto. Publicação desse livro, 18 de abril de 1857, coisa que todos vocês sabem. Mas eu parto do princípio de que é a repetição que nos ajuda, ainda mais quando a idade vai avançando, né? É a repetição que vai nos ajudando a gravar melhor e a entender melhor algumas coisas importantes, porque se a gente não grava a coisa, a gente não mantém aquela ideia para quando necessário ela surgir para nos ajudar, né? Então, 18 de abril de 1857, e nesse caso, com essa obra surgiram a doutrina espírita com surgimento, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Surgiram no mundo a doutrina espírita, que até então não existia, os vocábulos espiritismo, espírita e espiritualista e espiritista. Aliás, isso é muito bom que a gente entenda, porque espírita, espiritismo e espiritista, esses vocábulos não existiam. Foi Kardec que criou esse neologismo para denominar a doutrina nascente e os seus profitentes. Então não há por que chamar de espiritismo outras propostas que, embora tragam benefícios excelentes para a humanidade, propostas espiritualistas coerentes, consequentes também, de outros segmentos religiosos, porque espiritismo é só um, não existem dois espiritismos, existe esse que foi nomeado por Kardec, essa doutrina que foi nomeada por Kardec de espiritismo. Esses vocábulos foram criados por ele. Surgiu também Allan Kardec. Até então existia o professor Rivaio, né? Hippolyte Léon Denis Rivaio. A partir do surgimento do Livro dos Espíritos surge Allan Kardec. Ele usou esse pseudônimo para assinar as obras espíritas, para não confundir as obras intelectuais que ele já havia publicado com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivaio, o grande educador, né? Tem obras excelentes de Kardec sobre o ensino público, inclusive na França, né? Então, importante, nós sabemos que com o surgimento desse livro surgem três coisas, ou se surgem três itens importantes. A doutrina, que vem trazendo esclarecimentos importantíssimos na área da filosofia, né? Que vai embasar uma moral que é a moral genuína do Cristo, né? Vem trazendo esses três vocábulos, espiritismo, espiritista e espírita, e também vem trazendo
ao conhecimento do mundo o Allan Kardec, né? Bom, então nós vamos, no Livro dos Espíritos, nós pescamos algumas coisas importantes em privações voluntárias. Pergunta Kardec, questão 718. A lei da conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Quer dizer, a lei da conservação faz parte das leis morais contidas em O Livro dos Espíritos, né? E veja bem, as questões morais, Kardec nos esclarece de forma muito interessante, é que a ciência espírita, através da prática mediúnica consistente, coerente, em que Kardec cria uma metodologia apropriada, que ele mais tarde chamaria de ciência espírita, produziu o fenômeno conduzido por essa metodologia, né? Produziu uma filosofia, e uma filosofia coerente, e como consequência, uma moral que vem dessa filosofia também coerente e consequente, como eu falei. A moral espírita, dizem os espíritos superiores, é a moral do Cristo. Não é a moral do cristianismo como movimento humano, mas é a moral genuína proposta por Jesus. A moral espírita não difere, muito ao contrário, ela dá ênfase, né, à moral do Cristo. Então, a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, dizem os espíritos superiores, pois sem a energia, a saúde, o trabalho é impossível. Nós somos espíritos. É bom que nós entendamos isso, porque na minha compreensão, a conscientização de que nós somos espíritos, utilizando por algum tempo um corpo físico aqui, mas é a conscientização, não é o conhecimento intelectual. Porque nós podemos ter um conhecimento intelectual que fica na cabeça, não desce ao coração e muito menos se torna atitude. Mas a conscientização é importante, porque além de ela ser um conhecimento, pela experiência e pelo nosso interesse, ela vai se transformando, chegando ao coração e se tornando atitude na nossa relação conosco, com Deus e com o próximo. Então, veja bem, ele diz: sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. E nós, como espíritos que somos, precisamos de um corpo físico o melhor possível para que possamos progredir aqui na Terra. Então, temos que cuidar do corpo físico o melhor que possamos, né? Existe um livrinho, hoje eu até conversava com meu filho, aliás, com meu neto, meu filho e meu neto estavam lá em casa, meu neto já está fazendo faculdade, aí eu disse para ele: olha, ô Rafael, não faça como eu fiz, comece a fazer exercícios, comece a se movimentar na ginástica, para que você, quando chegar na minha idade, não tenha as dificuldades que eu tenho. Aí eu me lembrei de uma instrução de Allan Kardec, que está num livrinho sobre pedagogia, que ele escreveu antes de ser o Allan Kardec. Ele escreveu esse livro como professor Rivaio, né? E ele fala na educação dos jovens que não basta para uma existência, que não basta só a educação intelectual, a educação moral, precisa da educação do corpo físico, precisa do exercício físico. Kardec diz isso como pedagogo. Então isso é importante. Veja bem, nós temos que cuidar da saúde do corpo físico. Caminhar é muito importante. Só eu vim dar valor a isso mais tarde, quando vim tem 20 anos que eu estou aqui em Itaipu, quando vim para cá eu tive um pico de pressão, hipertensão, e aí comecei a ver a necessidade, né, trazida pelos médicos, de eu caminhar, fazer exercício, e hoje eu reconheço
Se eu tivesse feito o exercício, se eu tivesse me exercitado mais cedo, eu talvez não tivesse as dificuldades que tenho atualmente. Mas ainda há tempo da gente não deixar que a coisa piore. Então, olha, vamos nos exercitar também o físico. Como ele está dizendo, nós precisamos da energia e da saúde do físico para que, como espíritos, possamos usar desse corpo visando ao nosso progresso. Isso é importante. Agora, importante é a consciência que tenhamos que nós somos espíritos. Nós não somos um corpo físico martirizando um espírito. Nós somos um espírito utilizando um corpo físico para progredir aqui na Terra. Olha, se você tiver consciência disso, a coisa na sua vida muda de forma automática, de forma natural, vai se tornando a sua vida diária, a sua relação com você mesmo, com Deus e com as pessoas, com a coletividade, ela vai sendo natural e o progresso vai sendo natural. Por quê? Porque você estará vivenciando a vida de um espírito através do corpo físico. Você não é esse corpo físico, eu não sou esse corpo físico. Eu me utilizo dele para crescer, evoluir aqui na Terra. E eu devo fazê-lo da melhor forma, para o meu próprio crescimento, para o seu próprio crescimento. Então vamos cuidar. Veja, Deus colocou a medicina na Terra com uma missão extraordinária de nos ajudar, né? Os médicos colaboram para que nós possamos manter uma saúde a melhor que a gente pode, né? Ante até o que a gente já fez, como eu disse, se eu tivesse me exercitado antigamente, eu não teria as dificuldades que tenho hoje, né? Então, é muito importante, sim, a saúde do corpo físico. Questão 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Quer dizer, a censura é pecado, como, entre aspas, né? Que o Espiritismo não fala em pecado, né? Mas nós estamos colocando só para o entendimento, né? Que muitos de nós procedem de tradições religiosas, das tradições dos diversos sistemas das tradições religiosas que falam em pecado, né? Então, é censurável, né? Ou, de acordo com essa tradição, é pecado, o homem peca, né? Por procurar o seu bem-estar. Os Espíritos dizem, o bem-estar é um estado natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Quer dizer, então, os espíritos, porque os espíritos superiores, através de Kardec, vieram, o que compôs a filosofia espírita, pela experiência deles, né? Eles vieram nos ajudar a iluminar o nosso caminho, com a experiência deles, que eles já tiveram, muito mais adiantados do que nós, né? Então, vem nos ajudar com a sua experiência, através da mediunidade, nos esclarecendo e nos orientando naquilo que antigamente era quase impossível falar, devido ao pouco avanço da ciência. Mas hoje em dia, né, depois até do surgimento da doutrina, a ciência já avançou muito, né? E no momento que a doutrina chega também, foi um momento importante nesse sentido. E ele diz, se não for esse bem-estar, se não for conquistado às expensas, né, de alguém, quer dizer, sob a escravidão de alguém, né, é mais ou menos isso, né? Ou se não enfraquecer as nossas forças morais, nem físicas, né? É justo que nós procuremos o bem-estar meu, seu, da nossa família, e por que não? Né? É justo. Há muito tempo atrás, né, Andaraí é um bairro muito quente, né? Muito quente mesmo. Então, certa feita,
nós resolvemos, isso há anos atrás, o Redenção vai fazer agora em setembro 40 anos, né? Então, nós resolvemos, a direção resolveu instalar um ar refrigerado na reunião de desobsessão, porque com as portas fechadas, com tudo fechado, com aquele calorão, era difícil até a gente se concentrar para sintonizar com os espíritos, né? Não houve gente que falou que era um luxo. Olha, nós não estávamos ali criando condições para mostrar aos outros que nós tínhamos ar refrigerado. Nós estamos ali propiciando melhores condições de trabalho para aqueles que precisavam daquele momento, né, de relaxamento, de descontração, e não ficar suando mais, né, ante o calor reinante no Andaraí. Hoje em dia, graças a Deus, a mentalidade já evoluiu, que nós temos ar refrigerado no Redenção, no salão do Redenção e no terceiro andar, que são os lugares mais quentes, né? Mas veja bem, a gente tem que diferenciar, porque hoje em dia no Rio de Janeiro, com o calor que tem, o ar refrigerado em alguns lugares é uma necessidade, não é um luxo, não, é uma necessidade, né? Então nós temos que ver isso, desde que não seja com o sacrifício das pessoas, né, no processo de escravidão, as conquistas que a gente faça, que não seja enfraquecendo as nossas forças físicas, nem as nossas forças morais, é justo que tenhamos. Queiramos nosso bem-estar, uma moradia melhor, uma vestimenta melhor, claro que nós devemos procurar. Minha avó, paterna, né, professora lá do interior, é daquelas velhinhas que andavam de chapéu, né, e bengala, né, daquelas velhinhas antigas, professoras severas, né. Ela dizia sempre, olha, eu estou com 78 anos, né, não me esqueço, ela dizia assim, ó, quem não se enfeita, por si se enjeita. Então, ó, se a carcaça não está muito boa, vamos dar um colorido nela, vamos mostrar ao povo que nós estamos aqui para nos melhorar. Olha, apresentar-se bem. A preocupação do Chico, inclusive, uma delas era essa, a apresentação dele diante das pessoas. Ele se apresentar da melhor forma que ele podia. E por que não nós, né? É condenável isso? De forma nenhuma. O que é condenável é o excesso, como eles sempre dizem. O condenável é o excesso. Mas é como minha avó diz, quem não se ajeita, por si se enjeita. Então não vamos nos enjeitar, não, né? Não vale a pena. Questão 720. As privações voluntárias, quer dizer, aquelas privações que nós mesmos escolhemos, né, realizar, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, tem algum mérito aos olhos de Deus? Quer dizer, uma privação voluntária, né, que a gente faça, no caso, né, com vista a expiar alguma coisa, né, de forma voluntária que a gente vai fazer isso. Olha, Deus não só criou o universo, mas criou leis, inclusive causa e efeito, criou leis para manter esse universo, não só físico como moral e espiritual, em ritmo constante de progresso. Então eu não preciso procurar aquilo para me auto-sacrificar a ponto de criar dificuldades, né, na minha saúde, já que as leis propostas por Deus me ajudam nesse sentido, né? Tudo que eu faço tem um resultado, a lei de causa e efeito, e esse resultado surge logo. Se não surge logo, surge daqui a pouco. Então não precisamos nós, o maior problema nosso que a gente ainda não entendeu é fazer o bem. E como a gente confunde a tal da caridade, né? Continuemos então, vamos ver o que os Espíritos dizem. Fazei o bem aos outros e tereis o maior mérito. Ao invés de estar nos preocupando, né, e nos privar voluntariamente, vamos ajudar os outros. O bem é a grande... Se a gente fizer fora
processo místico religioso, uma análise do que Jesus falou. A gente não vai encontrar nas palavras dele nenhuma proposta ensinando a ter qualquer atitude da liturgia religiosa, mas ele ensinou, sim, toda a sua prática, ele ensinou nós temos uma relação num tripé: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Isso aí é sensacional. Veja, quando ele é instado pelo doutor da lei para se manifestar sobre aquilo que é de mais importante, ele não ensina nenhuma prática da tradição religiosa, mas ele fala em comportamento, ele fala em atitude. Será que não é isso que nos falta? É uma pergunta que cada um de nós pode responder por si. Será que é isso que não nos está faltando? É ter atitude? Porque não adianta ter a doutrina na cabeça, como eu já falei antes, se ela não desce ao coração e se ela não se torna atitude. Não adianta. Ela ficar na cabeça não muda nada. Umbral direto. Porque o que vai prevalecer são as atitudes. Então você vai ver Jesus só falando nessa nossa relação com o bem, mas não é um bem que vai satisfazer a nossa vaidade, o nosso ego. É um bem que vai ajudar o outro. Esse é que é o nosso grande problema, né? Que às vezes a gente quer fazer o bem para o outro, mas que esse bem seja visto como uma coisa feita por nós, né? Principalmente somos espíritas, né? E que sejamos aplaudidos por isso. Não é esse bem que salva, não é esse bem que transforma. O bem que transforma é aquele que a gente faz sem interesse nenhum de ganho secundário em cima daquilo que fazemos, né? Questão 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Quer dizer, há algumas dessas privações que a gente se propõe, né? E que possam trazer bons resultados ou mérito para nós? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma zombaria. Veja que ele fala retirar do necessário para dar aos que não têm. Retirar do excesso que nós temos, não estamos fazendo muita coisa não, né? Porque se nós não dermos, nós vamos jogar fora aquele excesso, então nós não estamos fazendo nada demais. Mas tirar daquilo que a gente já tem um compromisso, né? A gente cria um compromisso de colaborar com essa obra, ou com aquela obra, mas um compromisso que parta de uma ação voluntária nossa. Eu quero ajudar, porque eu acredito nessa obra e eu quero colaborar, né? Colaborar pessoalmente, né? Com o meu trabalho, com as mãos, com o pensamento, ou se não, colaborar até financeiramente, porque uma casa espírita, veja bem, não vai existir se não houver a movimentação financeira. Espírito não paga a luz e tudo isso que acontece aqui, materialmente falando, né? É preciso de nós contribuirmos para que isso aconteça, né? Tem gente que esquece, né? E às vezes fica devendo um ano. Só que a casa espírita tem despesas mensais, né? E é preciso a gente colaborar com isso. O meritório é resistir à tentação. Kardec tem uma outra pergunta na Lei de Progresso, que qual é mais a meritória de todas as virtudes, e os Espíritos respondem que uma das grandes virtudes é resistir ao arrastamento das nossas más inclinações. Olha, como nós temos ainda más inclinações, né? Olha, e não se iludam não, porque às vezes a gente ainda traz a ilusão para o Espiritismo de que os dirigentes espíritas são seres iluminados.
De maneira, os expositores todos nós estamos num processo de transformação para nos melhorarmos numa época de transição difícil e complexa, que basta ligar o noticiário que a gente vai ver a complexidade do momento, né? Não precisa nem ver, é só olhar a nossa volta, né? Que nós vamos ver a complexidade do momento que nós estamos vivendo. Então, quer dizer, ele diz que a tentação, quer dizer, nós resistirmos ao arrastamento das más inclinações que trazemos. E nós sabemos quais são as nossas más inclinações, temos que descobrir se não sabemos, né? Que aí, porque às vezes a gente só acha o lado que a gente pensa que já é bom. Agora, esse lado é muito importante, a gente deve ratificá-lo constantemente, repeti-lo constantemente. Agora, e o lado sombra que todos nós temos, porque é um planeta, é uma humanidade num estágio probatório e expiatório. Então, todos nós trazemos dificuldades. Reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer ou dominar as suas más tendências. Ora, então todos temos más tendências segundo a proposta. Mas o bom espírita é aquele que está trabalhando para libertar-se dessas más tendências. Mas para se libertar ele tem que conhecer, ele tem que saber o tamanho do egoísmo dele, o tamanho do orgulho dele, se isso não está ferindo, ou se isso não está prejudicando o relacionamento dele com Deus e com o próximo, se isso não está criando conflito na sua relação com as pessoas. Questão 721. A vida de mortificações do ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sobre algum ponto de vista? Quer dizer, o pessoal antigamente, né, se mortificava mesmo, pensando que com isso agradava a Deus. Então ele quer saber se isso é verdade, né? Se sob algum ponto de vista essa mortificação, esse ascetismo, se isso é meritório, se isso, a gente fazendo isso, se tem algum mérito para nós, né? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve senão ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta. Qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarça, submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Quer dizer, ele diz que submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação. Quer dizer, nós nos privamos às vezes, né? Aquele que gosta de assistir novela, não é pecado assistir novela, não. É um negócio no nosso meio que as pessoas querem restringir as outras. Olha, não existe essa atitude policialesca no movimento espírita de um dirigente querer determinar que eu não posso assistir novela. Eu tenho que assistir aquilo que me agrada e que me ajuda a pensar melhor a vida, a refletir melhor a vida. Tudo bem, mas a doutrina não proíbe nada, só que ela nos orienta com aquilo que devamos ou não assistir, ver, e que vai nos ajudar de alguma forma, né? Então, se a gente deixa de assistir o último capítulo que é hoje, né, para ir ao trabalho da casa espírita, olha, isso aí é meritório, é uma privação que a gente vai, porque a gente queria assistir. Hoje em dia existe gravação, né? A pessoa grava e pode ver até depois, então não existe nem problema. Mas de alguma forma, veja bem, eu estou dando valor ao meu trabalho na casa espírita. Eu estou me comprometendo. Olha, trabalho na casa espírita é comprometimento. Não com os encarnados, mas com a espiritualidade benfeitora.
é um comprometimento. Quando a gente começa a trabalhar na casa espírita, nós estamos nos comprometendo com os trabalhadores de Jesus. Isso aí é complexo, não é tão fácil assim. Então, veja bem, quando a gente, diante de um prazer, né? Mas a gente tem uma responsabilidade na casa espírita, a gente se priva daquele prazer para atender aquela responsabilidade, essa privação aí desse trabalho resulta num bem, não só para nós, mas para aqueles que vão receber o resultado da nossa atitude. Essa privação voluntária aí, né, ela é meritória, sim, não há dúvida alguma. Agora nós vamos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está a mensagem que dá título ao tema, né? O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em abril de 1864, com 28 capítulos. É interessante, tem coisas que é bom a gente registrar, para a gente conhecer a história de tudo isso, porque às vezes surge na imprensa espírita alguns comentários, mas como a gente não conhece a história, quando surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo lá na França, logo depois começaram as críticas, né? Dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma concessão de Kardec à Igreja Católica. Um absurdo isso, né? Porque, veja bem, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós vamos ver aqui, mas até hoje, aqui no nosso Brasil, existem alguns segmentos que ainda não têm essa proposta. Mas naquela época surgiu concretamente, quer dizer, contra Kardec, né? Essa alegação de que o Evangelho, que começou com imitação do Evangelho, né? O primeiro nome que teve. Aí depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, os adversários, né, do desenvolvimento do Espiritismo começaram a dizer que esse livro era uma concessão de Kardec à Igreja Católica, o que não é verdade. Contém os ensinamentos morais dos evangelhos, viu? Explicados pelos espíritos responsáveis pela codificação do Espiritismo. Veja que coisa interessante. Kardec diz que desse livro constam os ensinamentos de Jesus explicado pelos espíritos responsáveis pela codificação do Espiritismo. Ou seja, eles vêm trazendo, através da filosofia espírita, nova explicação sobre textos, passagens e parábolas do Evangelho. Porque sem a filosofia espírita, a compreensão de determinados textos do Evangelho fica difícil. Bem-aventurados os mansos de coração, que estes herdarão a terra. Se a reencarnação, como é que a gente entende isso, né? Porque vejam bem, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Então, você já ouviu falar em alguém que tinha uma mansuetude muito grande? Por exemplo, Irmã Dulce, Chico Xavier, e que eles permaneceram encarnados aqui indefinidamente? Não. Então, veja bem, sem a reencarnação, não há explicação coerente para essa parábola. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores explicam todas essas parábolas, passagens de Jesus, segundo a filosofia que eles estão trazendo, inclusive sobre a reencarnação. Que aí, colocando a reencarnação, a coisa fica melhor entendida. Os mansos de coração continuarão evoluindo aqui, mas aqueles que ainda são violentos por o desejarem ser, não mais vão evoluir aqui, vão ser transferidos por um planeta no estágio primitivo, onde a violência do meio é maior do que a violência deles. E isso vai ensiná-los e ajudá-los a desenvolver os valores morais que eles não desenvolveram aqui. Em compensação, eles vão levar progresso intelectual que eles conquistaram aqui. Olha que extraordinária lei de Deus. Olha que filosofia extraordinária que vem calçar o ensinamento do Cristo e mostrar que ele é verdadeiro, que ele tem razão de ser,
sem interpolação de nada, sem criação nem invenção de nada. Só a reencarnação que vem mostrar a coerência daquilo que Jesus disse, né? As instruções que promando dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Veja bem, isso aí, quem disse foi Kardec. Agora, vê se esse homem que está dizendo que a prática do Evangelho é importante, iria editar um livro desse para satisfazer a igreja. Ele continuou sendo combatido, apesar do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele continuou sendo combatido pela igreja naquela ocasião, né? Hoje em dia no Brasil, graças a Deus, temos aí colocações diferentes, né? Temos aí uma comunicação melhor, interreligiosa. Não digo que a melhor, mas bem melhor do que a que já houve, né? Os tormentos voluntários. Mensagem do Espírito, Fenelon, em Lyon, 1860. Evangelho segundo o Espiritismo, item, capítulo 5, item 23. Diz Fenelon: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Não encontra, não tem. Aquele negócio da gente nasceu sorrindo, passou a infância toda sorrindo, a juventude, a velhice, desencarnou sorrindo, isso não existe. A Terra, nós estamos ainda num processo de transformações. O planeta, na sua condição geológica, claro, ele está em transformação ainda, né? E nós, como humanidade também, como seres espirituais, estamos em processo constante de transformação, né? Esse negócio de nós colocarmos a nossa felicidade em cima de coisas transitórias é que é o problema. Se nós colocamos a nossa felicidade, as nossas alegrias em cima só de coisas transitórias, a nossa felicidade será tão transitória quanto essas coisas são. Veja que eu mostrei antes que o nosso bem-estar é importante que procuremos, claro, mas não está só no bem-estar físico o nosso progresso, está também no progresso espiritual, estará o nosso bem-estar espiritual, que devemos estar constantemente trabalhando. Só que essa felicidade que muita gente pretende, ela não é ainda para o nosso estado. Agora, existe uma felicidade relativa que cabe a nós buscá-la. É até dever do espírita buscá-la. Diz ele: poderia ele gozar de relativa felicidade. Relativa, veja bem, falando em relativa felicidade, existe sim uma relativa felicidade que todos nós podemos e devemos buscar aqui na terra. Mas ele diz: se não a procurasses nas coisas perecíveis, transitórias, como eu disse, isto é, nos gozos materiais, em vez de as procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Nós temos que estar só na casa espírita o dia inteiro rezando, orando e lendo textos espíritas. Não é isso não. Nós temos uma vida social que precisamos cumprir, temos uma vida familiar que é de suma importância nós conduzirmos, é um processo missionário. Nós nascemos numa família com uma finalidade e temos uma série de compromissos, né? Conosco mesmo, com o nosso progresso, com a coletividade, temos também esse compromisso, né? Então ele diz que não é só, nós podemos conquistar uma felicidade relativa desde que não busquemos essa felicidade relativa
nos bens perecíveis. Claro, quem não fica satisfeito, né, de melhorar a sua vestimenta, melhorar a sua moradia? Mas vocês observam o seguinte: a prática mostra a gente que a gente muda tudo aquilo, melhora. Daqui a 3, 4 meses, aquilo já se tornou uma coisa comum. Já não tem mais aquele brilho, né, aquela do início. Mas nós precisamos continuar procurando melhorar as condições de estabilidade dos laços da família, da compreensão, da convivência familiar e da estabilidade física também da nossa família. É função nossa. O trabalho existe com esses objetivos, né? E nós melhorarmos essas condições. Então ele diz que poderia gozar da felicidade relativa se não a procurasse nas coisas perecíveis. Quer dizer, há pessoas que só buscam prazeres na ordem material. Agora, nós ainda não aprendemos a servir com prazer, né? E aí está uma caridade que eu tenho pedido muito a Deus que me ajude nesse sentido, que eu aprenda a servir com amor, que eu aprenda a servir para que eu possa melhor trabalhar na área dele, na seara dele, a Jesus, que me ajude nesse sentido. Porque é preciso que a gente aprenda a servir, porque às vezes quando a gente fala que vai servir, nós estamos servindo ao nosso ego e não à verdadeira caridade para ajudar o outro. Quantas vezes aquilo que nós fazemos nos realça e de ensinamento mesmo para os outros passa pouco, né? Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará. Mas não é o caso mesmo. A gente às vezes está numa situação cômoda. Não que o comodismo seja uma virtude, né? Quem é muito cômodo também é muito passivo, acaba se alienando, né? Nós, como espírita, não podemos nos alienar. Nós temos que estar bem informados para melhor nos conduzirmos aqui na Terra, né? Agora, como ele diz aqui, é a paz no coração. Como é difícil essa questão da paz no coração, que a gente ainda, né, está precisando exercê-la. Por quê? Porque o conhecimento ainda está ficando no cérebro. Às vezes eu conheço a obra de André Luiz, eu conheço a obra de Allan Kardec, né? Mas esse ensinamento eu passo até para os outros. As pessoas me pedem, eu explico, porque eu conheço intelectualmente, eu sei passar através do raciocínio, mas eu ainda não soube passar através do meu exemplo, né? Aí é que está o problema. Diz Emmanuel que o exemplo arrasta, não tenho dúvida. Os filhos, principalmente, como o exemplo dos pais, arrasta os filhos. Até os amigos. Quais são aquelas pessoas em quem nós, nessa vida, temos uma confiança enorme, posso dizer até irrestrita, em que a gente admira, né? São aquelas, não são aquelas necessariamente que falam muito, mas são aquelas que produzem, que fazem, que exemplificam pelas suas atitudes, que têm caráter, né? Que são pessoas com quem nós podemos relacionar sem ter medo nenhum. Não é por aí? Mas não é por aí também que nós temos que nos melhorar, né? Nos tornando confiáveis na relação com os outros, nos tornando amigos. Eu não digo que eu vou botar todo mundo no meu coração e dizer, eu amo todo mundo. Vamos com calma, que não é bem assim não. Porque às vezes a gente traz reminiscências reencarnatórias que se apresentam na família, ou no centro espírita, ou no ambiente profissional, que é um fogaréu no nosso pé, né? E a gente pula miudinho, né? Mas esse pular miudinho é que é importante você passar para você aprender. A gente aprende através...
A doutrina espírita é uma doutrina que Kardec chega a dizer: eu faço filosofia comprometida com a experiência, eu não faço filosofia especulativa. Ele não especulou nada, é através da experiência. Então, vamos voltar atrás e vamos ver o que nós fizemos e que não deu muito certo. Vamos tentar modificar, mas é preciso de nós trabalharmos isso. Não são os espíritos que vão trabalhar por nós, não são os dirigentes da casa espírita que vão fazê-lo por nós. Isso é trabalho individual. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que estão nas suas mãos evitar, tormentos voluntários. Como a gente cria preocupação desnecessária, né? Como a gente cria problema onde às vezes não tem, né? E depois a gente fica até arrependido, né? Quantas vezes a gente entende mal o que uma pessoa disse, ao invés de parar para pensar, ela disse isso, mas foi dessa forma mesmo? Não, a gente sai reagindo, aí estraga tudo, e às vezes o que a pessoa disse não tinha aquela intenção, não foi daquela forma, nós é que interpretamos daquela forma, né? Então criamos um tormento, né? Que tormento tem aqueles, né, que vivem pensando, sai um modelo que tem condições financeiras, né, que hoje em dia no nosso país está difícil, mas às vezes a pessoa sai, às vezes a pessoa não tem nem condição, mas ela vê sair um modelo novo do carro, ela vai fazer dívida para adquirir aquele modelo novo, para se apresentar à sociedade com um carro novo. E aí você vê, vai fazer dívida, ele está arranjando um problema para ele mesmo, né? No estado atual, né? O nosso país, numa economia aí, em grandes transformações, nós temos que ter cuidado. Então, a gente tem que ver o que vai fazer bem para a gente, que não é aparentar, é ser. Nós não temos que ter preocupação com o que o outro está pensando de nós. Se ele está pensando que o nosso carro é antigo, e daí? Se eu tenho um carro antigo, se é o que eu posso ter? Porque carro bom para mim, excelente, é aquele que eu posso ter. O que eu não posso, eu um dia poderia achá-lo até excelente, mas se eu não posso, agora não adianta eu estar numa quimera aqui, criando ilusões na minha cabeça, fermentando problemas, procurando criar dívidas. Se eu ficar com aquele carro que me satisfaz, eu vou ter condições melhores financeiras. Mas aí a vaidade surge, né? Os colegas de trabalho estão comprando tudo carro novo, os vizinhos, né, estão de carro novo, e eu, você é singular, não se compare não. Não há por que você se comparar aos outros. E você vai ser singular quando você se apresentar na sua fubicazinha, mas se apresentar bem, né? Olha, infelizmente, vou contar um fato para vocês. Eu já assisti aqui em supermercados, em Itaipu, senhoras descendo de carrões e tratando da forma mais desprezível as caixas do supermercado. Tratando de forma que, eu vou lhe ser franco, a vontade é sair para nem assistir. O que adianta? Se for espírita, o que adianta? O carrão não vai resolver, não. A vida social dela não vai resolver, não. Quer dizer, essas pessoas imaginam que o dinheiro poderá ajudá-las na conquista de alguma coisa na ordem espiritual. Estão equivocadas. É muito bom nós podermos ter uma vida financeira melhor, uma vida social melhor. Mas se isso for resultado do nosso trabalho, que não prejudique ninguém, que não fira nem magoe ninguém. Agora eu ir para o supermercado para mostrar poder lá
destratar aquelas moças que ganham uma miséria, que ganham um salário mínimo. Você já pensou você viver com salário mínimo? Você imaginou? Aquelas moças lá têm famílias, têm filhos também. Aqueles rapazes têm filhos, têm família. A gente não pensa nisso. E aí a primeira coisa errada que ela faz, e ela tem direito de errar, é ser humano, como nós. Quando nós erramos, nós não queremos que as pessoas nos compreendam. Então, como que a gente não compreende a pessoa nessa hora? A gente logo quer agredir. Por quê? Porque é subalterna, economicamente, né? Então, a gente cria, às vezes, como eles estão dizendo aqui, tormentos, né, para nós mesmos, né, e que estão nas nossas mãos nos prevenir disso, né? Haverá maiores do que os que derivam, né, tormentos, né, da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não haverá repouso, estão perpetuamente fabriciando-se. Olha, o invejoso é aquele que eu até falei. Ele vê os vizinhos do colega de trabalho comprar carros novos, ele não sossega, ele está endividado, ele vai fazer mais dívida para comprar. Aí ele não está criando tempestade para ele. Aí depois a confusão fica grande, fica a confusão pessoal, familiar. Por quê? Falta de controle ali, né? Vamos baixar um pouco aí a nossa vaidade, porque dizer que nós não temos vaidade, dizer que nós não temos orgulho, dizer que nós não temos egoísmo, ainda não estamos nesse estágio de estarmos libertos de tudo isso. Nós precisamos ver o tamanho disso. Se isso está prejudicando a nossa relação com os outros, aí vamos parar para pensar, porque é hora de mudar. Tranquilamente. É hora de mudar. É hora de frear as más tendências para que sejamos bons espíritas. Não tem companheiros na casa espírita que a gente gosta de estar junto deles? Então vamos ser esses companheiros que os outros gostem de estar junto de nós. Esse negócio da gente querer fazer prevalecer a opinião da gente, isso é muito relativo. Eu quero ser feliz. Eu não quero que a minha opinião seja aceita. Eu quero ser feliz. Kardec, quando fala colocar um assunto doutrinário em discussão, ele diz: eu estou colocando esse assunto em discussão, não é para que ele seja necessariamente aprovado, é para que ele seja discutido e se encontre dentre as ideias a que ele vai participar a melhor. Quer dizer, ele não está colocando, ele não está impondo a ideia dele para ser executada, mas ele quer a melhor ideia que vai fazer movimentar a sociedade parisiense de estudos espíritas, né? Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão que largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Um dia nós vamos deixar tudo isso, né? E o que nós vamos levar? Coisa material? Não leva, não. Nós vamos levar nossas conquistas, né? Nós vamos levar o raciocínio que já conseguimos desenvolver, os sentimentos. Vamos levar as amizades, sim, levamos para lá conosco as amizades, aquelas pessoas que amamos, o amor continuará em nós. Mas esses bens materiais, os títulos que nós temos e que nós nos orgulhamos e que muitas vezes fazemos isso motivo de diferenciar as pessoas, isso vai ficar tudo aí. E nós vamos embarcar. Todos nós vamos desembarcar um dia. Todos nós. Queiramos ou não, né? Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Bem-aventurados os aflitos. Nem todos os aflitos vão ser consolados, claro. Quando Jesus falou isso,
ele quis dizer que aqueles aflitos que são resultado de provas e expiações, não aqueles que buscam aflições gratuitamente, como o invejoso e o ciumento, que está sempre, né, febriciante, como o Espírito fala aqui, em busca de preocupações. Às vezes a gente é um ser tão preocupado que quando não tem alguma preocupação na cabeça, a gente acha que tem alguma coisa errada. Inventa. Não tem não, gente. Pelo amor de Deus. Não precisa ter preocupações para ser uma boa pessoa. Nós precisamos ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes para sermos pessoas de bens e contribuir para um mundo melhor. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem e que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Aparência. Como esse negócio da aparência, né? As pessoas querem se mostrar melhores do que são, né? Melhores do que são na postura, né? Querem mudar até o tom de voz, falar mais, né? Aquela voz aveludada. Eu quero ver se o coração está aveludado. Se o coração não estiver aveludado, não adianta falar de forma aveludada, porque quando for agir, não é o aveludado que vai aparecer, às vezes é o arrogante, né, que vai aparecer. As aparências nos enganam muito, né? Mas é do coração que nós temos que extrair os bons resultados. Estou acabando. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméticas. Quer dizer, contentar-se com o que tem, mas, veja bem, atento para as possibilidades que surjam para se melhorar, porque senão a gente perde o trem do momento. E se a gente perde o trem daquele momento, não sabe que hora vai passar outro. Então, quando passa uma oportunidade, claro que a gente tem que aproveitá-la. Mas a gente não fica... a palavra que o Espírito usou, febriciante, achei sensacional. Quer dizer, que a gente não fique aí, como até a moça falou, criando preocupações que às vezes nem existem, né? Nem existe. Olha, um filho às vezes ainda não chegou em casa, né? Qual o pai que não fica preocupado, né? O filho ainda não chegou, já é tarde, a hora. Mas o que é melhor? A gente criar uma série de propostas positivas para o nosso pensamento, ou ficar pensando, se acontecer isso com ele, se acontecer aquilo, se acontecer um assalto, se acontecer uma briga. E cara, você fazendo isso, você está atraindo pensamentos negativos. Agora, que tal, por pior que seja o momento e a dificuldade, nós começarmos a pedir a Deus que o ampare, o ajude, e até ouvir uma música boa, uma música, não precisa necessariamente ser uma música espírita, mas tem música espírita e a gente escuta aqui música espíritas excelentes, porque existe música popular também, de muito boa qualidade. A gente tem que ver a qualidade da música, né? Então, nesses momentos de grandes preocupações, não adianta a gente estar martelando na preocupação, ela não vai mudar nada. Agora, os nossos bons pensamentos e bons sentimentos nessa hora podem mudar sim, inclusive influenciar positivamente alguma atitude não muito sadia que possa estar ocorrendo naquilo que é o objeto da nossa atenção, né? E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Claro, nós estamos vivendo aí tempestades grandes sobre todos os aspectos, né? Agora, manter a calma não quer dizer ser passivo. Manter a calma é manter o equilíbrio ante o desequilíbrio. Porque se existe um momento de desequilíbrio, para que tudo melhore, é preciso que alguém se equilibre para ajudar a melhorar. Agora, se a gente se envolve no desequilíbrio e quer que o desequilíbrio acabe, não vai acabar não.
Nós é que precisamos mudar para o desequilíbrio acabar. Muito obrigado, meus irmãos. Espero que nós tenhamos trazido alguma contribuição para que nós possamos compreender a vida, compreender o viver aqui, para sermos relativamente felizes, como diz o Espírito. É muito importante isso, porque é isso que vai resultar no nosso progresso ou na nossa desdita. Muito obrigado, muita paz para vocês, e que Jesus continue iluminando a caminhada de todos vocês. Muito obrigado.